Também agora no fim do ano, a gente teve uma grande perda no jornalismo, que foi a fim da circulação, né, digital do El País Brasil. E eu fiz o meu TCC sobre a Copa de 1950, né, e como o racismo influenciou na cobertura midiática também, e a perseguição com Barbosa. E você trabalhou no El País e fez um texto que eu gostei muito, que também serviu como base da minha monografia, falando sobre o Vasco, que é meu clube do coração, eu sou vascaíno, não escondo isso. E, bom, eu queria saber como é que foi trabalhar nesse portal eu classifico ele muito diversificado e também com muito conteúdo, né? Não é só factual, né? Existe uma pesquisa por trás, só que agora, para o circular, eu queria saber qual é o seu sentimento agora. Você saiu antes, né, do fim do El País, Brasil, mas queria saber de você, além de jornalista também, assim, pessoalmente, o que você sente com o fim de mais um jornal, né? João, você resumiu bem. Uma perda enorme para o jornalismo brasileiro. E eu digo isso porque no dia da notícia do fim do El País, eu fiquei impactado como se eu ainda trabalhasse no jornal. Não só pelos colegas que acabaram perdendo emprego, mas também pelo que o El País representava. Em pouco tempo, em menos de 10 anos, o jornal conseguiu se consolidar com uma cobertura muito direcionada para temas como direitos humanos, que muitas vezes são negligenciados em grandes jornais, ou pelo menos, ou às vezes, não tratados com a atenção que merece. E o El País fez grandes investigações sobre violência policial, sobre desmatamento na Amazônia, sobre pobreza, né, a extrema pobreza que no Brasil é algo muito comum, e o El País ia atrás das pessoas, humanizava a cobertura jornalística. A gente sempre, no El País, tentava um pouco do que a gente faz no TPT, enquanto a gente dá voz aos atletas, o El País dava voz às pessoas de verdade, e isso muitas vezes não acontece no jornalismo. A gente fica muito preso, jornalismo de política, por exemplo, muito preso à cobertura de congresso, das nuances político-partidárias, e se esquece que jornalismo é gente, é falar de pessoas. E o El País Brasil fazia isso. Então, não era somente um jornal progressista, um jornal que tinha seus valores muito claros. Era um jornal que dizia as coisas como elas são. E era preciso coragem também para dizer que o atual governo, liderado pelo presidente Bolsonaro, é de extrema-direita, e o El País disse isso enquanto ele ainda era candidato à presidência. Então, se posicionando. Você poderia ler o jornal e falar, não, discordo, o El País é de esquerda, mas você sabia claramente qual era o posicionamento do jornal, quais os valores defendidos e quais temas o jornal jamais abriria mão de cobrir. Então, isso é muito importante no jornalismo. Foi o lugar talvez que mais me representou como jornalista, onde eu mais me senti representado. Foi muito difícil tomar a decisão de sair do El País, e por isso que eu fiquei muito triste, né, quando eu soube do fim do jornal, porque realmente vai fazer muita falta, ainda mais no ano de eleição, numa eleição complicada que a gente tem pela frente em 2022.